Fala galera, boa noite para todo mundo aí. A gente está fazendo a nossa reunião semanal aí da parceria da HS, onde a gente está instruindo os nossos parceiros a terem mais conhecimento na área de prevenção e combate a incêndio, para a gente melhorar juntos aí, tanto na parte técnica quanto no desenvolvimento de novos negócios. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre equipamentos de combate a incêndio. Pessoal, eu montei justamente uma apresentação um pouco mais técnica, só mais técnica para dois sistemas em particular, tá? Que é justamente o sistema de hidrantes e o sistema de alarme de incêndio e detecção. Vou falar de sinalização, iluminação e extintor, só que bem brevemente, porque eu imagino que vocês estejam mais que cansados de tratar esses dois tipos aí, né? Esses três tipos aí. Mas as dúvidas que tiverem sobre cada um deles, por favor, tragam para a gente debater essas dúvidas e passar por esses slides aí sem ficar nenhuma dúvida em relação a eles, tá? Eu imagino que vocês já tenham se deparado com coisas diferentes relacionadas a esses três itens aí. Então acho que vai ter muito que a gente falar aí sobre. Então, para a gente não se prolongar muito, eu vou passar aqui porque tem bastante slide hoje. Só iniciando aí pela sinalização, algumas características básicas, na verdade, 4 tipos de sinalização que a gente tem, de equipamentos, que são essas vermelhas, a de rotas de... Pode falar. Não tá aparecendo. Eu não sei se para todo mundo, mas para mim não tá aparecendo, cara. Compartilhar. Quem sabe faz ao vivo. Começa a gravar de novo. Quem sabe cara, faz ao vivo. Eu tô terminando a apresentação e vocês falam, mano. Depois eu corto essa parte aí. Que bosta. É muita pressão, né, Ades? A verdade é a correria. Vocês estão se vendo aí agora? Agora foi. Sim. Tá, beleza. Estão vendo aí, né? Adianta alguns slides aí pra gente ver se tá funcionando, não travar igual da outra vez. Não, beleza. Tá. O slide que vocês perderam foi só esse daqui que eu mostrei os 5 tipos, tá? Sinalização, iluminação e extintores, vocês já estão cansados de saber. E aí eu vou detalhar mais sistema de hidrantes e o alarme, tá? Aí o que eu tava falando. Essa foi foda. A parte de sinalização, pessoal, a gente tem 4 tipos, que são as sinalizações de equipamentos, que são essas vermelhas, a sinalização de rota de fuga, que são as verdes, sinalização de proibição, que é essas brancas aí com tracinho vermelho, e a de atenção. A de atenção não tem aqui, mas são aquelas amarelas, tá? Pra gente colocar em quadro de energia e etc. Quais são os detalhes que a gente tem que observar com a sinalização de combate a incêndio? Ela ser fotoluminescente, tá? Então, ou seja, a gente consegue enxergar ela no escuro. Ela tem que estar instalada a 1,80 m de altura, acima do equipamento correspondente a ela, né? Ou sobre a rota de fuga. Ela tem que ter CNPJ do fabricante dela e ela tem que ter uma resistência mecânica, ou seja, não pode ser uma folha de papel. Ela tem que ter uma determinada resistência mínima para ela pelo menos ficar fixada na parede e por qualquer impacto leve que tenha aí, ela não venha rasgar, a sair de onde ela está e etc. É bem simples, todo mundo aqui já fez um curso, já meio que estudou isso a fundo. Vocês têm alguma dúvida sobre sinalização ou algo que vocês viram aí na prática do CLCB, que ficou algum mistério que vocês não resolveram? Não. Não, tranquilo, então beleza, então demorou. Se ninguém se manifestou, vamos embora. Segundo equipamento é a iluminação de emergência. Acho que eu já tinha até comentado feito em outra aula que a gente fez. Pessoal, a sinalização de emergência ela pode ter 2 tipos, a de aclaramento e a de balizamento. A de aclaramento vai ser basicamente essa do bloco autônomo ou Silibim, né? Que a função dela é clarear o caminho só. E a de balizamento além de clarear, também indicar para onde que tem que fugir. Tá?
Essa segunda, ela vai ser muito encontrada em imóveis de reunião de público, né? Então, cinemas, teatros, restaurantes, baladas, etc. Tá? A primeira é a mais convencional que a gente vai encontrar. A gente pode instalar elas tanto com circuito isolado, ou seja, a gente tem um quadro de distribuição elétrica e a gente tem um disjuntor específico para esse circuito da iluminação, e aí colocar os blocos autônomos ou Silibin. Como também a gente pode ligar elas, não é o mais adequado, mas a gente pode ligar elas em um circuito existente no imóvel. O problema de ligar ela no circuito existente é quando o bombeiro for testar, porque quando ele vai no imóvel ele quer fazer o teste no quadro. Então, se você não tem separado quais são os disjuntores que correspondem às iluminações, ele vai ter que desligar o quadro geral do imóvel para poder fazer esse teste, tá? Então esse é o grande problema dela estar junto. Mas assim, quando a gente fala de instalações pequenas, né, precisa de 3, 4 luminárias de emergência, fica inviável você fazer um circuito independente, né? Acaba ficando muito caro pro cliente. E aí que tem um exemplozinho também em um sistema de iluminação de emergência com central de iluminação, tá? Como se fosse uma central de alarme, porém ela só controla a iluminação. Então aqui fica fácil de fazer os testes e de monitorar se teve algum problema nelas, tá? Eu coloquei alguns detalhes aqui. A altura dela ela tem que estar de fácil acesso para teste, tá? Então vamos dizer assim, se o bombeiro vai no local, às vezes ele quer testar um bloco autônomo, se ele está 5 metros de altura, até porque ele perderia a eficiência dele se estivesse nessa altura, mas se ele está a 3, 4 metros de altura, o bombeiro não consegue ter acesso para fazer um teste fácil, então isso pode prejudicar um pouco da vistoria, tá? Elas têm que estar 7,5 metros de distância, isso para o bloco autônomo, tá? O caminhamento dela é de 7,5 metros, então não precisa ser 7,5 metros entre as luminárias, mas sim caminhamento. Então, entre uma e outra você pode ter até 15 metros, que seria o dobro. Não sei se fica claro isso daí para todo mundo. Deu para entender essa parte do caminhamento? Eu sei que vocês estão mudos aí, mas dá um joinha aí, qualquer coisa. Demorou. Sim. Ô, Alisson, Fala aí, Teodoro. em relação a esse bloco autônomo, mostra aí a figura, a imagem. Esse bloco aí, a gente utiliza ele onde? Em galpões, né? Peraí, você tá falando desse aqui? Isso, Esse aqui é um Silibin, tá? Ele vai ser muito usado em galpão ou em grandes áreas, né? Mas geralmente vai ser em galpão mesmo. Mas assim, quando você tem uma área muito grande para você clarear, você vai precisar de ter, sei lá, 10 bloquinhos autônomos, que é o pequenininho. Você coloca um Silibin, cara, ele tem um raio de atendimento de até uns 20 metros. E aí se você colocar ele a uns 4 metros de altura, ele clareia bem pra caramba ainda. Então é mais fácil. Ele é mais caro, né? Só que ele é um sistema muito mais eficiente para uma área mais industrial, uma área com maior espaço. Às vezes pode usar para clarear, não precisa nem ser em galpão, mas às vezes, sei lá, um cinema, alguma coisa do gênero. Além de ter a de balizamento, né? Sei. Nossa. Outro detalhe que eu coloquei aqui é o mínimo que elas têm que ter, tá? De 3 a 5 lux, que seria, entre aspas, aí a luminosidade dela, né? A referência de luminosidade. Isso aqui é por norma, tá, gente? Vocês podem, como for comprar, perguntar pro fabricante ou ver no local que vocês estão comprando se atende isso aí. E o último detalhe que eu coloquei, para quem pegar, eu ia falar condomínio residencial ou corporativo, mas olha que indústria, enfim, qualquer imóvel que tenha gerador, se o imóvel tiver gerador, você consegue isentar a necessidade de iluminação de emergência, tá, gente? Porque o gerador, geralmente, ele entra em ação com a queda de energia. E o gerador, ele é um equipamento mecânico. Então, por exemplo, se o prédio estiver pegando fogo e, sei lá, estourar o quadro de energia geral, ele vai funcionar porque ele é um equipamento mecânico, tá? Então, ele vai, sim, ligar e energizar a iluminação de qualquer forma. Dúvidas? Em relação ao gerador de energia, ele não tem que
obrigatoriamente está ligada no bloco autônomo, não? Não, se você tiver o gerador, ô Teodoro, você pode isentar a iluminação, justamente por isso. Porque o gerador ele fica geralmente ligado em todo o circuito de iluminação do imóvel. Então, uma vez que caiu, vai ligar tudo. Se você tem a iluminação de emergência, ela se torna meio inútil, porque já vai ligar a luz normal de qualquer forma. É verdade. Então, obrigado aí. Ô Alisson, me tira uma dúvida, por favor. Manda aí. Cara, eu já me deparei com algumas situações em que o corpo de bombeiros cobrava do imóvel um poste individual só para o sistema de iluminação de emergência. Pelo menos em São Paulo eu já me deparei com alguns casos assim, né, em que o corpo de bombeiros faz essa cobrança de ter uma alimentação individual só para a parte de sinalização de emergência, né, sem estar interligada com o circuito do imóvel. Eu tenho alguns amigos meus que trabalham na Enel, que eles até me passaram uma informação um tempo atrás de que isso era uma cobrança também da Enel, né? Você consegue me orientar isso? Como é que tá isso hoje? Se precisa ser individual ou não? Cara, na cidade de São Paulo, pra quem não sabe, a Enel é a nossa concessionária de energia, tá? Bom, acho que quase todo mundo. Ah, não, o Rodrigo não é daqui, o Teodoro também não. Então, a Enel é a nossa concessionária de energia. É ela que cobra que se tenha um relógio separado no imóvel, mas assim, não é basicamente para iluminação de emergência, tá? Até porque a iluminação de emergência ela vai funcionar na queda de energia, né? Então, teoricamente, não precisaria ter um relógio para ela, mas ela pede que tenha para bomba de incêndio, tá? Para bomba do hidrante ou do sistema de sprinkler, né? Então, assim, se você tem um sistema de hidrante, a Enel cobra que você tenha um relógio separado, isso é uma norma deles, um relógio separado para esse sistema, para justamente se acontecer qualquer coisa com o sistema geral do imóvel, garantir que você tenha a funcionalidade do sistema por um relógio independente. Tá? Isso é para a cidade de São Paulo, tá, gente? Em outras cidades, não sei se é cobrado ou não dessa forma, tá? Mas isso é só para a cidade, não é para o estado. Beleza? Tranquilo, obrigado. Beleza, vamos lá. Extintores. Nem tem muito o que falar dos extintores. Pessoal, coloquei algumas referências aqui só para a gente recapitular sobre os extintores, que a gente tem extintores classe A, classe B e classe C. Existem outras classes mais específicas, mas em 90% dos casos que a gente vai ter são essas três classes, tá? Altura mínima de instalação, 10 centímetros do piso, tá? Ele não pode ficar direto no piso, ele tem que estar pelo menos com um suporte para ficar elevado. Altura máxima de 1,60 m para a instalação dele, isso da face superior do nosso extintor. Ele tem que estar sinalizado com as plaquinhas que a gente já viu. E ele tem 3 classificações de caminhamento, que é para um imóvel com risco baixo, risco médio e risco alto. Tá? Esse caminhamento ele funciona da mesma forma que eu falei da iluminação. O caminhamento da iluminação, você não vai fazer de um equipamento ao outro, tá? Mas sim de uma pessoa conseguir chegar até ele. Então, para risco baixo, 25 metros de caminhamento, risco médio 20 e risco alto 15. Tá? Essa classificação do risco, gente, a gente consegue fazer aqui no estado de São Paulo pela IT 14, tá? Que é a IT que fala de carga de incêndio. E lá a gente vai ter a carga para cada tipo de ocupação que a gente tiver, já meio que, entre aspas, tabelada já, tá? Aí essa carga vai dizer se é baixa, média ou alto, dentro do decreto lá. Dúvidas sobre extintores, sobre algum caso que vocês se depararam aí com as renovações, regularizações de vocês? Eita. Fala aí, deixa o Hugo falar aí, o Teodoro. Alisson, eu tenho uma dúvida que aconteceu comigo, aí eu consegui sanar de uma outra forma. O cliente perguntou para mim, lá na edificação dele, era 100 metros quadrados.
Aí eu teria que colocar 2 extintores. Ele me perguntou se eu poderia colocar só 2 ABC, não colocar o pó e água junto. Eu falei que poderia. Falei errado ou não? Não, sim, pode. A norma, cara, ela diz que assim, o mínimo é 2 extintores por pavimento. Né? Esse é o mínimo. Mas não é errado. Você colocou 2 ABC, tá atendendo normal. E quando eu coloco o pó e água, tem que estar os 2 juntos? Ou eu posso colocar o pó e a água no outro? Pode ser separado. Só que assim, o que você tem que ser um pouco criterioso. Por exemplo, assim, se você coloca um ABC, cara, o ABC ele atende qualquer classe, então você não vai se preocupar com quem vai usar. Tipo, qualquer coisa que pegar fogo, o cara consegue usar. Agora, se ele está separado entre o pó, BC e a água, você tem que pelo menos se atentar da onde você está colocando. Eles podem ficar separados, só que, por exemplo, você não vai colocar um extintor de água dentro da cozinha. Porque, tipo, sei lá, se pegar fogo no fogão e tem comida lá, tem fritura, o cara jogar água vai dar bosta. Né? Então, assim, você tem que se atentar nesses detalhes. Tipo, eu tô colocando um segundo pavimento e é uma empresa de, sei lá, tecnologia que tem muito computador, muito equipamento. Você deixar o extintor de água junto com esses equipamentos também é ruim. Porque você tem que deixar o pó que é para equipamentos elétricos, né? Você tem que se atentar nesses detalhes. Mas eles não precisam estar juntos, não. Eles podem ficar separados. Tranquilo. Fala aí, Teodoro. A minha dúvida é a seguinte: eu tenho uma área que é 70 metros quadrados. 70 metros. Só que tem uma área que é 40 e outra área que é 30. Eu posso colocar um extintor em uma das áreas e o extintor atende a outra, ou eu tenho que colocar um extintor em cada área? Cara, isso a gente tá falando é térreo, né? Isso. Você teria que colocar 2 extintores, pode ser um em cada área ou 2 em uma mesma área. Sei lá, vamos pensar que seja uma clínica, que uma sala seja recepção e outra sala seja, sei lá, atendimento. Você pode tanto colocar 2 no atendimento quanto um em cada sala, tá? Mas no caso disso, ter 2 saídas independentes. Eu acho que é indiferente, viu, cara? Porque ele vai atender o caminhamento de qualquer forma. Tipo, o extintor que a gente pensa é o caminhamento entre eles, não a saída final em si, né? Entendi. Mesmo porque, Alisson, é um CLCB aí só, né? Não são 2. Sim. Se fosse 2, tudo bem, um em cada um. Uma unidade extintora, você consegue colocar uma unidade em até 50 metros quadrados. Por exemplo, se aí fosse duas áreas, você colocaria um só em cada área, né? E assim, só para conhecimento de vocês, eu sempre indico para o cliente o ABC. Além de o preço está muito próximo de pó e de água. E você fala para o cliente, pô, na hora de uma possível ocorrência, tem muita gente, depende do tipo de estabelecimento que é. Vamos falar de um restaurante. O cara tá sentado, ele vê um princípio de fogo, ele vai no primeiro extintor que ele vê. Então eu deixo bem claro para os meus clientes assim, olha, se você, ou no seu escritório, você vai ter problema, então vamos colocar ABC que você, qualquer um, mesmo que não tenha conhecimento do tipo de extintor, ele vai pegar e vai resolver o seu problema, e não vai te causar danos. Então, eu prefiro o ABC para todas as situações. A gente costuma indicar sempre o ABC também, gente. Justamente porque assim, a diferença de preço é bem pequena hoje no mercado. Pode falar, Teodoro. No caso, então, eu só vou instalar um extintor mesmo, né? Correto pela norma aqui de São Paulo, tá? Do estado de São Paulo, Sim. seria 2. Mas aqui também é assim. Então o correto é 2. Até 50 metros. Se for 50 metros quadrados, é um extintor. Tá. Então, aí até 50 metros é um só. Mas aí entra 70 já, né? Aí a medida é essa. Aí o ideal seria colocar um em cada área mesmo. Ou no máximo, você deixar os 2 juntos na área maior e a área menor atende pelo caminhamento ali, né? Sei, entendi. Eu vou analisar aqui e vou ver o que é melhor mesmo.
Demorou. Galera, mais alguma dúvida aí que vocês tenham? Não. Tá, demorou então. Vamos lá. Próximo. Tranquilo. Agora começa a brincadeira. Vamos lá. Galera, sistema de hidrantes, tá? Eu separei alguns slides agora com o sistema de hidrantes, onde eu desmembrei todas as etapas dele para a gente falar etapa por etapa, tá? De um sistema de hidrantes. E aí, cara, tragam as dúvidas que vocês tiverem para cada etapa dessa. Vou tentar ilustrar para vocês como que funciona a instalação do sistema em si, tá? Só lembrando, antes de começar, eu era para me ter falado isso no começo, na hora que eu entrei, sobre a nossa aula prática, pessoal, que ia rolar sábado, por conta do que está rolando aí da pandemia, que aqui em São Paulo deu uma boa aquecida, e semana que vem vai estar tudo fechado aqui também, porque decretaram feriado a semana inteira e tal. Só a gente vai cancelar a aula prática aí, tá? Pra gente postergar ela até dar uma melhorada aí nesse ritmo que a pandemia tá? Então, peço desculpas aí por vocês aí, mas vocês queriam fazer essa aula prática, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho aí. Beleza? Pode falar, Tudor. Eu já comprei minha passagem de avião e agora... Tá, merda. A gente vai ver se a Tante reembolsa, cara. Pode deixar. Beleza, vou voltar lá. O sistema de hidrantes, galera, ele basicamente é composto por quê? Reservatório, cavalete de bomba, a bomba de incêndio, a tubulação, o abrigo e o registro de recalque. O abrigo eu digo todos os componentes que estão nele, tá? E o registro de recalque. Vamos começar indo da reserva até o registro de recalque aí dentro de um sistema, tá? Eu imagino que boa parte de vocês não devem ter elaborado um projeto ainda. Só me confirma aí quantos de vocês já chegaram a fazer ou acompanhar um projeto de hidrante? Ninguém, né? Tá, então beleza. Todos esses itens que a gente vai falar aqui, a gente precisa pensar neles quando a gente vai projetar, tá? Eu vou falar deles aqui muito na prática, voltado para a vistoria e para a instalação, só que a gente sempre tem que pensar neles quando a gente for for montar o projeto, tá? Porque são esses detalhes da instalação e da vistoria que a gente vai ter que levar para o projeto para a gente criar um projeto que realmente seja possível ser executado, tá? Quando a gente fala da reserva de incêndio, ela não tem um material específico, tá? Precisa ser um material que, obviamente, resista ao empuxo da água que está lá dentro, a carga da água, tá? Então não pode ser qualquer material que não suporte, vai ser um material já propício para uma reserva, tá? Seja concreto, PVC, polietileno, enfim. Ela também não precisa ter uma posição específica, a gente pode ter desde reservatórios enterrados, semi-enterrados, apoiados no solo, como torres ou como reservatório elevado, tá? O que vai fazer eu escolher esse tipo de reservatório é o imóvel, tá? Então, assim, a gente como, vamos dizer, projetista, né? Quando a gente for pegar um imóvel que não tem um sistema de hidrantes e a gente vai projetar, vai montar isso, a gente precisa analisar o imóvel e ver qual desses reservatórios vai comportar dentro da construção, tá? Se for uma construção nova que está numa fase que não foi construída ainda, aí beleza, é mais fácil de a gente adaptar. Mas se, sei lá, em 95% dos casos a gente vai pegar imóveis que já estão construídos e precisam colocar essa reserva. Então é aí que a gente vai estudar e entender qual que vai ser a melhor a ser utilizada, tá? Se o material dela suportar a carga que ela precisar ter, né? Seja aí uma reserva de 8.000 litros, 12, 15, 20, enfim, seja qual for o tamanho, se o material resistir, beleza, não tem problema nenhum, tá? Vocês têm alguma dúvida quanto à reserva de incêndio? Já se depararam com alguma coisa estranha ou que vocês não souberam interpretar referente a isso?
Beleza. O reservatório, gente, ele vai estar um pouco atrelado com o cavalete e com a bomba, tá? Porque dependendo do reservatório que a gente escolher, vai mudar algumas características aí no nosso cavalete da bomba de incêndio, tá? Então, vou dar um exemplo dessa mudança. Se a gente tem um reservatório em que ele é enterrado, ou seja, ele está abaixo do nível da nossa bomba, a bomba de incêndio ela precisa sempre estar afogada, a gente chama, né? Afogada quer dizer que ela tem que estar com água dentro do sistema dela. É como se fosse o óleo do motor do carro, vamos dizer assim. Não sei se é um bom exemplo, mas enfim. Ela sempre tem que estar com água dentro dela. Então, quando a gente tem o reservatório abaixo do nível dela, isso quer dizer que a água não vai conseguir ficar ali na entrada da bomba. Então, a gente vai precisar criar um sistema com um pequeno reservatório acima da bomba para essa água manter a bomba com essa água, tá? Não sei se deu para entender esse detalhe. Deu pra... Devia ter colocado uma ilustração disso daqui aqui, cara. Quando a gente já tem um sistema que ele já está elevado, que é o de torre, ou o próprio elevado, ou apoiado no solo, a própria pressão manométrica já vai garantir que a gente consiga manter ali a entrada de água na bomba já pressurizada com água, tá? Então esses sistemas não vão precisar ter essa caixa por fora que eu estou comentando, só para níveis em que o sistema ele esteja abaixo do nível da bomba, tá? Então, se vocês se depararem com um reservatório desse, se atentem, se tem, provavelmente vai ter essa caixa, que chama escorva, tá? É um sistema de escorva. Quando a gente vai para o cavalete, saindo do reservatório ali, a gente vai para o cavalete, vocês podem se atentar que aqui em cima, ó, nessa primeira imagem, está o reservatório, ele está acima, tá? E é a mesma coisa aqui, o reservatório está para cima do nível dessa bomba, tá? Esse da direita, ele é um cavaletezinho mais simples, onde a gente só tem os registros, antes da bomba e depois da bomba, e uma válvula de retenção, tá? A válvula de retenção é justamente para a água que passar para lá não voltar para a bomba, tá? A gente não ter essa volta. Uma vez que a bomba projetou a água para lá, ela não volta mais, tá? Esse segundo cavalete, ele é igualzinho esse outro mais simples, porém ele tem um bypass, tá? Não sei se vocês sabem o que é um sistema de bypass. Já viram um cavalete com um sistema bypass? É novidade? Novidade. Você tem que saber, rapaz, você trabalha com hidráulica aí também, mano. Mas na parte hidráulica eu sou bem leigo. Entendi. Vamos lá. Ó, esse segundo, que é o mais simples, ele tem a alimentação da água aqui direta. A bomba vai puxar e vai projetar água para cá e vai embora. Simples. Quando a gente tem um sistema de bypass, ó, esse segundo, vê se vocês conseguem acompanhar com o meu mouse aqui. A água está sendo alimentada aqui. Ela vai ser por... Aqui provavelmente tem mais de uma entrada de reserva. Ela está sendo alimentada aqui, sendo projetada para cá. Certo? Então, ó, alimentou, desceu, veio para cá. A água projetou, ela joga para cima e alimentou aqui de novo. Certo? Beleza? O que é o bypass? É esse trecho aqui. Esse trecho ele está interligando a água direto com a rede e também está interligado com a parte pressurizada da bomba. Tá? O bypass é essa ligação direta. Por que existe essa ligação? Se em algum momento essa bomba vier a falhar, esse reservatório ele tem condições de dar uma pressão mínima nos hidrantes para garantir que vai sair alguma coisa. Tá? Então por isso que tem um sistema de bypass.
ele pode ser tanto pressurizado pela pressão manométrica quanto pela potência da bomba. O ideal é pela potência da bomba para garantir que vai ter a pressão que a gente precisa. Porém, se ela vier a falhar, a gente ainda tem um plano B, que é utilizar aí a pressão manométrica. Tá? Aqui a gente tem os registros, tá? Igual tem aqui no outro, antes e depois, e a gente tem duas válvulas de retenção. Uma válvula de retenção pós-bomba, da água projetada, e uma válvula de retenção no bypass. Tá? Justamente que vocês poderiam imaginar que a bomba ia projetar aqui e ia alimentar ela de novo, se não tivesse essa válvula de retenção. Tá? Beleza? Dúvidas? Não sei se isso foi um passo, um detalhe além. Manda aí, outro agora. Esse bypass também não está relacionado à manutenção da bomba, não? Pode ser também. Pode ser também. Você garante que o sistema ele vai continuar sempre tendo água. Porque você vai fechar os registros ali e vai garantir que tem água no sistema ainda. Para fazer a limpeza da bomba, no caso, né? Ou... Limpeza, manutenção, Sim. passar graxa, enfim, o que precisar ser feito. Valeu. Galera, dúvidas, Hugo, Luiz, Jonathan, Adelson, tranquilo? Tranquilo. Boa. Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Então, vamos embora. Agora que só que caiu lá na prática, eu vou perguntar para vocês, hein? Tem que fazer a aula prática lá. A gente saindo da parte do cavalete da bomba, a gente vai para a parte da tubulação e fixação. Tá? Puta, pior que eu não coloquei nada de fixação aqui. Bom, mas não tem muito detalhe. Na parte da tubulação, a gente tem 3 sistemas que a gente pode utilizar. Sendo o sistema de rosca, que é o mais convencional aí a gente vê, tá? Um sistema de ranhura, que é esse aqui que é popularmente conhecido como groove também, tá? Ele é um sistema que ele tem uma ranhura aqui, ó, na ponta das conexões, na ponta da tubulação, e esses anéis interligam, prendem, né, nessa ranhura de um lado e do outro da outra peça, e trava ele, tá? É um sistema muito prático de usar, tipo, muito prático mesmo. É muito mais prático do que a rosca, por exemplo. Que às vezes aqui você precisa desmontar um trecho, cara, é só você desapertar esses parafusinhos aqui e você desmonta. Agora a rosca não, você tem que desrosquear tudo, às vezes o sistema, você monta um cavalete inteiro, às vezes para você desrosquear uma peça você tem que desrosquear todas as outras, né? Então esse daqui da ranhura, ele é uma metodologia nova aí no mercado, está sendo implantado ainda, é bem prático, porém ela ainda é um pouco mais cara do que utilizar a rosca. Tá? E sistema de solda, né? Onde a gente solda a tubulação. Solda geralmente é utilizado para sistemas com mais de 3 polegadas, tá? De 3 polegadas para mais, porque a própria norma já não deixa você utilizar a rosca e ranhura. Obrigatoriamente pela norma você tem que utilizar solda. Tá? Então fiquem espertos aí. Se vocês pegarem algum sistema, alguma manutenção que precisa ser feita em tubulações maiores de 3 polegadas, tem que ser feito solda. Fixação da tubulação, gente. Existem vários tipos de fixação, vai depender muito de onde a tubulação vai passar. Tá? Se ela for passar na parede, você tem sistemas de mão francesa para você apoiar ela. Se você for passar ela próximo rente a um telhado ou a uma laje, você pode fazer a fixação do telhado também, com barra e barra roscada, pode ser enterrado também, tá? Então vai depender muito do imóvel em si e o percurso que a gente vai fazer com a tubulação para pensar nas fixações, tá? Vocês têm alguma dúvida quanto a esses tipos de sistemas? Já se depararam? Já viram algum problema com algum deles? Alisson, Fala aí. deixa eu te perguntar, o sistema de tubulação, no caso, eu vi aí que nesse caso aí é cobre, né? No caso, poderia ser PPR? Já estão implantando PPR nessa parte de hidrantes, de tubulação? Cara, assim? eu vou te falar que assim, eu nunca peguei, viu, Hugo? Mas eu acho que estão sim. Eu acho É uma que estão sim. tecnologia mais inovada, né? Para o sistema de sprinkler, eles já usam CPVC, né? Mas eu acho que tem sim. Eu nunca peguei, a gente nunca pegou aqui na HS, mas eu acho que tem sim. É que uma vez eu fui numa feira lá no IMB
E eu tava aprendendo sobre esse negócio de PPR, né? E é bem mais flexível, bem mais fácil do que o próprio cobre, né? Evita solda, ferrugem, essas coisas, né? Na verdade, assim, cobre, cara, para hidrante é bem raro de se achar. Tem, a gente já pegou alguns aqui. É bem raro. O pessoal usa muito cobre para sprinkler, né? Mas para hidrante é bem raro. Geralmente ou o pessoal usa aço. Geralmente é o aço. O aço mesmo. Ou tubulação galvanizada ou aço preto. É o mais comum de se achar. Mas tem tubulação de cobre, sim. Você falou alguma coisa, Adelson? Não ia falar não, Alisson, tranquilo. Beleza. Até vou pesquisar alguma coisa depois, viu, Hugo? Disso daí. Pra gente montar. Vou botar aqui depois. Ô, Alisson, em relação à tubulação de hidrante, ela tem que ser vermelha? Não. Só as partes visíveis, né? Não, na verdade nem é visível, Teodoro. A tubulação, nem a de sprinkler, nem a de hidrante, ela precisa ser vermelha. Se ela for de outra cor, ela só precisa ter eu acho que a cada 2 metros, uma tira de uma faixa vermelha pintada nela. Então a cada 2 metros você precisa fazer uma tira que é justamente para referenciar que é um sistema de combate a incêndio. Mas ela não precisa ser vermelha contínua. E você faz dessa forma, né? É mais prático, né? Eu acho que é muito também do lugar, né, cara? A gente acaba pintando tudo de vermelho pela praticidade. Mas se pegar alguma coisa mais arquitetônica, vou te dar um exemplo. A gente está fazendo uma instalação, cara, numa sala comercial que o pessoal da arquitetura deixou a tubulação de sprinkler aparente. E o pessoal foi fazer a manutenção, a gente não conversou com eles sobre pintar ou não pintar. E aí tinha um trecho já pintado de vermelho, o pessoal foi e terminou de pintar tudo de vermelho. Na verdade, era para ser cinza. Aí vai ser pintada de novo a tubulação de cinza e colocar as marcações em vermelho depois. Ou seja, falta de comunicação na obra gerou retrabalho. Pois é verdade. Repete pra mim o tipo de tubo aí que você falou, cara, me deu um branco aqui. PPR. PPR. Vou dar uma pesquisada depois. Beleza. Cara, saindo da tubulação, né, das fixações, a gente chega no abrigo. Que aí é a parte mais simples, né? Que a gente só precisa ter o abrigo por si só, que comporte os componentes. Que esses componentes vai ser o registro globo, o esguicho, chave Stores, o adaptador de mangueira e a mangueira em si. Né? Aí 2 mangueiras se for de 15 metros, se precisar de 30, ou uma mangueira de 30, enfim. Isso aí vai do local e da forma que foi instruído para o cliente. Tá? Aqui não tem muito detalhe para falar do abrigo. Tá? O abrigo ele tem que estar instalado num local que ele não fique obstruído. Tá? Então tem que pensar um pouco na logística do imóvel para não colocar um abrigo de hidrante em um lugar que, sei lá, colocou uma mesa na frente, coloque um armário, coloque uma planta, enfim, ele tem que ficar totalmente desobstruído, pelo menos 1 metro quadrado, tá, na frente dele. Detalhe para se falar, nas vistorias que a gente faz hoje, a gente encontra muito ainda o esguicho agulheta, tá? Eu não coloquei uma foto dele aqui. Vocês sabem qual é esse esguicho agulheta, que é aquele fininho? Não? Peraí, deixa eu pegar uma. Não sei não. Esguicho. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o agulheta. Você encontra muito. Ele é o esguicho de jato sólido, que o pessoal chama. Você encontra muito dele ainda, só que ele não é mais utilizado, tá, gente? Aí tem que ser substituído. Toda vez que você pegar uma vistoria aonde tiver ele, sugira para o seu cliente trocar pelo esguicho regulável, tá? Que pode ser que o bombeiro reprove. Pode ser que ele não reprove, passe batido e o cara aprove o imóvel, tá? Isso acontece. Mas assim, pela norma mesmo, a gente seguir a rigor, tem que ser trocado pelo regulável, tá? Bom,
basicamente é isso, pessoal, aqui pro abrigo, tá? Alguma dúvida sobre uma curiosidade que vocês já pegaram aí, não sabia se estava certo ou não? Manda aí, doutor. Se o registro angular está com ponto de corrosão, é necessário fazer a manutenção? Ah, com certeza, né, cara? Uma hora vai dar ruim, né? Pois é. Somente se a corrosão estiver junto na junção com a tubulação, né? Uma hora vai dar algum problema, né? Então é pertinente. É melhor mesmo. Valeu. O Adelson, você que tem um pouco mais de experiência com vistoria aí, já se deparou com alguma coisa mirabolante aí? Não, Alisson. A mirabolante é isso, que tem não é regulável e o bombeiro está aprovando. Pelo menos nos casos que eu peguei, a gente fala para o cliente, né? Está fora da norma, mas é aquele velho caso. Vamos pedir a vistoria. Como é uma coisa, a substituição é fácil de fazer, se ele falar alguma coisa, a gente troca. Mas em 80%, 85% dos casos, eles estão aprovando com bico agulha. Não tem jeito. É importante a gente tentar instruir, pelo menos, os clientes da maneira mais correta, né? Sim, sim. Um detalhe legal para falar para vocês, que a gente costuma fazer aqui, é bem interessante pensar nisso, às vezes passa batido, mas assim, o abrigo de hidrante é um equipamento, um item muito vulnerável, né? Porque qualquer um vai lá, abre e tipo, isso aqui não é barato, né? Um conjuntinho completo desse aqui beira os seus R$1.000, né? Isso sem o abrigo, dependendo de onde você for comprar. Às vezes com o abrigo passa de 1.000. O que a gente geralmente faz quando a gente faz uma vistoria num cliente, e principalmente se for uma vistoria para aprovação de AVCB, ou se for um local, vamos dizer assim, que precisa de um monitoramento um pouco maior, é colocar um lacre na tampa do hidrante, tá? Justamente para garantir que ninguém vai mexer lá. Porque assim, é como se fosse aquele lacre que quando você compra o iFood, vem lacrado o seu pedido, é a mesma coisa, justamente para ver se alguém foi lá e fuçou nesse hidrante, o que pode descaracterizar ele internamente, tanto para sumir quanto os equipamentos com os itens internos dele, quanto também para jogar lixo, porque isso a gente se depara pra caramba em vistoria. O pessoal usa o abrigo de hidrante como depósito de lixo. Então é legal a gente trabalhar esse lacre, e ele é também legal para a gente monitorar o período que está sendo fiscalizado, né, esse equipamento. Porque você coloca a data de vistoria, e aí periodicamente você pode fazer a cada 3 meses uma vistoria no hidrante para conferir se está tudo certinho lá dentro, se os equipamentos estão completinhos, fazer o teste nele também, ligar para ver se está saindo o jato adequadamente, se está ligando bomba, etc. Então é uma prática bem bacana de fazer quando você trabalha com vistoria, tá? Colocar essa etiquetazinha aí lacrando ele. Pior que outra coisa, né? Eu podia ter colocado um exemplo aqui para vocês também desse lacre. Dúvidas? Pode ir pro próximo? Fala aí, Luiz. Uma dúvida sobre sobre a... Oi? Levantou a mão aí meio com meio tímido. Não, é que a mão saiu da câmera. Sobre a periodicidade dessa vistoria no hidrante, existe uma data mínima? Assim como você deu o exemplo de 3 em 3 meses. Esse seria o ideal ou isso aí vai de empresa para empresa? Cara, vai um pouco de empresa para empresa, tá? Na norma, assim, não diz que você deva fazer a cada X tempo. A bomba, ela é um motor, como é o motor do carro. Se você pegar seu carro e deixar ele 6 meses parado e ligar ele, você sabe que vai dar problema. Vai ter secado óleo, vai ter, enfim, ressecar uma porrada de componente dele que vai prejudicar. A bomba é a mesma coisa, tá? Sim. Então, assim, você utilizar o hidrante, você também está utilizando a bomba. Então, assim, é legal, pelo menos uma vez por mês, você ligar a bomba, para girar ela lá, né? Dar o óleo girar dentro dela, para ela se manter lubrificada. Mas o teste em si, se você tentar pelo menos garantir que todo o sistema foi testado ao longo de 1 ano, eu acho que já é bem válido. Ou seja, é que assim, imóveis pequenos, você consegue toda vez que você for fazer uma vistoria ver tudo. Mas vamos dizer que você pegasse um imóvel muito grande, com 20, 30 pontos de hidrante.
Você não precisa testar os 30 pontos. Você pode diluir isso no decorrer do ano. Então, eu faço vistoria a cada 3 meses. Em cada vistoria que eu for, eu testo 5 pontos. Para garantir que está tudo certinho, a estanqueidade não está vazando. E o Teodoro falou, tá com corrosão. Pô, vou fazer o teste ali para ver se não está dando vazamento por conta dessa corrosão. Então, assim, pelo menos uma vez por ano o sistema todo ser testado é legal. Aí você pode dar uma fracionada nele. Beleza. Valeu. Fala aí, Teodoro. Quando tem vazamento na tubulação, como é que a gente consegue detectar? Cara, por pressão. Tá? Você pode fazer Em termos de pressão mesmo, quando a pressão cai, eu falei, e o bispo disse errado. Quando a pressão cai, onde é que a gente sabe que está o vazamento? Onde vai vazando água, velho. Mas aí você vai ter que ir percorrendo a tubulação toda, né? Até achar. Cara, na verdade, não, né? Vai ser meio. É que nem quando tem um vazamento na sua casa, tá ligado? Se for um galpão aí grandão. O que acontece, assim, você vai detectar pelo manômetro, né? Se o cavalete que você tiver manômetro, o manômetro vai apresentar a pressão da tubulação. Se essa pressão ela ficar caindo, é porque está tendo vazamento em algum local, né? Você pode fazer um teste também seco na tubulação, né? Ou seja, você faz um teste com pressão de ar interno nele, e aí é a mesma coisa, a pressão de ar vai te mostrar a pressão que vai estar dando lá dentro, se tiver tendo queda de pressão porque tem um vazamento, e aí você tem que procurar mesmo, velho, não tem milagre. Correr a tubulação. O que acontece muito, que é um grande problema, cara, é quando você tem trecho de tubulação enterrado. E aí tá vazando justamente onde está enterrado. Aí é mais difícil de você detectar mesmo. Isso acontece muito, cara, muito. Já apareceu muito cliente com isso. Enterrado. E geralmente esse problema também dá porque, assim, quando os caras enterram a tubulação, eles não protegem ela adequadamente, para garantir que ela vai durar ali seus 10 anos. E aí a corrosão do solo ali, da água, do lençol freático, vai tudo prejudicando ela, né? Mais rápido. Outra dúvida, se uma tubulação passa na parede, aí tem que fazer a selagem. Não entendi, Teodoro. Se uma tubulação passa de um compartimento para o outro, através de uma parede, essa parede tem que ter a selagem corta-fogo, né? O correto é ter. Mas desde que você precisa ter a compartimentação, né? Por exemplo, se é de um cômodo para o outro, mas desse cômodo para o outro não precisa ter compartimentação entre eles, você não precisaria ter a selagem. Mas nesse caso, se pegar fogo, não vai ter problema? Entendi sua pergunta. Mas é justamente isso que eu estou te falando. Se é um imóvel que vamos pensar em um galpão, 2 galpões unificados, em que esses galpões são unificados e são separados por uma parede compartimentada, né? Ou seja, a parede compartimentada é uma parede resistente ao fogo com porta corta-fogo. Se você faz esse transpasse que você falou, aí beleza, aí você vai ter que lacrar essa passagem. Mas se, por exemplo, é um imóvel que tem 3 pontos de hidrante e é um imóvel que não tem compartimentação, ou seja, ele não precisa estar compartimentado com paredes resistentes ao fogo e portas corta-fogo, por onde o trecho do hidrante está passando, você não precisaria fazer essa estanqueidade aí em volta da tubulação. Porque o imóvel vai ser pequeno, né? Mas é isso, mas o fogo também vai consumir tudo, né? Vai. Mas assim, não vai ser a abertura em volta da tubulação que vai passar o fogo. Às vezes tem uma porta do lado que não vai ter compartimento, não vai estar compartimentada. Então o fogo vai passar mais rápido por lá do que pelo vão da tubulação, né? Entendi. Tá. Mas assim, vou dar um exemplo prático do que você falou, por exemplo, num prédio em torre. Você precisa ter compartimentação de cada andar. E aí, que nem você tem a selagem do shaft. Ele tem que estar lacrado, né, o shaft. Acontece a mesma coisa com a tubulação de incêndio. Se ele passar pela laje, aí você também tem que fazer essa estanqueidade aí, para garantir que não vai ter passagem de um andar para o outro.
Aí você precisa ter a compartimentação. Acho que geralmente a compartimentação aí é ligada a isso aí, a tubulação que passa na parede. É isso aí. Valeu. Beleza? Mais dúvidas, galera? Tranquilo? Oh, minha câmera tá aqui. E por último, não menos importante, o registro de recalque, que fica lá na calçada. Ele vai ser uma caixa que a gente vai ter um registro lá também na ponta. Ele vai ter um adaptador de mangueira também, que é justamente para acoplar a mangueira do caminhão do Corpo de Bombeiros. Ele vai ter um tampão e vai ter a tampa de ferro dele mesmo, que é para ficar no passeio ali, para, enfim, não quebrar, ninguém passar em cima e danificar o equipamento que está aqui dentro, tá? Todo mundo sabe a funcionalidade do registro de recalque no sistema de hidrantes? Manda aí. Fala aí, ô Luiz. Eu tenho. O registro de recalque ele é utilizado para alimentar o caminhão do Corpo de Bombeiros. Seria esse? O inverso. O inverso? Para o caminhão do bombeiro alimentar o sistema. Aí então ele tem ligação direta para todo aquele sistema da bomba. Na verdade, assim, você... Quer ver? Deixa eu abrir um projeto aqui para você ver, que isso aí você vai entender melhor. Eu sei que a válvula de retenção protege o reservatório quando acontece isso. A bomba, na verdade, né? Bomba, isso, a bomba. Deixa eu pegar um outro que tá mais fácil, vai. Acho que é 110. Só não lembro que folha aqui é. Nossa, é uma bagunça isso aí, né, gente? Ó, abriu certinho, hein? Ó. Só que nessa ponta é o registro de recalque. Tá na calçada. Certo. Tá? E aqui tá a nossa bomba alimentando todo o sistema. Particularmente, lembra que eu... essa aqui foi legal. Cagada ter aberto esse aqui. Ó, lembra que eu falei da escorva? Sim. Nosso reservatório nesse projeto aqui, ele é enterrado. Então a bomba tá acima do nível do reservatório. Então a gente tem uma caixa de escorva, que é aquele reservatório pequenininho que eu falei, que é só para ele manter água dentro da bomba. E aí daqui ele sai pro restante do sistema. Certo. Só pergunta, Luiz, como que funciona? A reserva de incêndio ela vai pressurizar todo o sistema aqui para a gente usar qual ponto seja, qualquer um dos hidrantes. Quando o corpo de bombeiro chega no imóvel, ele não pode garantir em usar a reserva de incêndio do imóvel, porque ele não sabe se alguém já usou, se a bomba está funcionando, enfim, ele não pode garantir ficar na dependência disso. Então, o caminhão do bombeiro tem lá seus 20 metros cúbicos, eu acho, alguma coisa assim, 20, 25. E aí ele tem uma bomba já nele, e aí ele projeta e pressuriza a rede por esse ponto. Então daqui ele vai alimentar todos os pontos de hidrante dentro do imóvel. Entendi. Então, esse ponto é obrigatório. Todo sistema que precisar de hidrante tem que ter esse ponto aí, então, na parte de fora do estabelecimento. Exatamente isso. Todos têm que ter, obrigatoriamente. Tá? Tanto para o hidrante quanto para o sprinkler, tá? O sprinkler também precisa ter. O bombeiro também consegue alimentar o sistema de sprinkler também? Também, da mesma forma. Mas são pontos diferentes. Ele conecta uma mangueira para hidrante e uma mangueira para sprinkler. Exatamente. Beleza. Mais dúvidas aí, galera?
Não, Vai, mestre. o Alisson, né, dúvida, né? Mas eu achava que desse ponto do registro de recalque ia pro reservatório. Então ele não vai pro reservatório. Ele vai diretamente na tubulação dos hidrantes. É isso? Exato, exatamente. Ele nem Eu pensei chega que no ele reservatório. eu achava que ele mandava pro reservatório e depois era o processo normal, né? O reservatório saía. Então ele faz um caminho contrário ao reservatório. Isso. É só pensar assim, cara, como se tivesse acesso a duas formas de pressurizar a rede. Uma pela sua bomba e outra pelo bombeiro. Simples assim. Não, legal, deu para entender. Legal. Faz um bypass na sua bomba. Não necessariamente, porque o bypass é uma passagem direta, mas mais ou menos. Vamos lá. Galera, sobre hidrante, alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui? Enfim, o próximo item eu já vou falar de alarme. Aí alarme, assim, vai ser detalhado na mesma pegada do que foi o hidrante, tá? Vou falar de cada componente, forma de instalar e etc. Então, eu tenho uma dúvida. Na verdade, é lá do começo. Eu pensei que você ia falar durante os slides, mas não aconteceu. No hidrante? Não, é lá do começo do reservatório. Ah, tá. Fala aí. No caso, o tamanho do reservatório, quantidade de litros, essas coisas, é de acordo com a edificação ou na norma diz alguma coisa? As duas coisas. Ele vai ser de acordo com a ocupação, tá? Então, com a ocupação do imóvel, o risco que ele tem. E você tem uma tabela na norma para isso, na IT. Então, na IT dos hidrantes, você tem lá a forma de você dimensionar, né? E aí você vai ter uma tabela lá que você vai, de acordo com o risco que você tiver, o imóvel, o tipo de imóvel, você vai ter uma determinada reserva. E aí o mínimo é 8 metros cúbicos e o máximo, puta, nem sei se tem máximo, velho. Mas tipo assim, pode ter reserva de 40 metros cúbicos. Tá? É basicamente dessa forma. Bom, eu não vou mostrar aqui, senão vai se prolongar muito. Se vocês quiserem depois, se vocês acharem legal essa parte do hidrante, a gente faz uma aula só sobre, sei lá, dimensionamento de hidrante, tá ligado? Mais alguém, gente? Ficou alguma dúvida aí sobre o sistema? Bom, vamos embora. Sistema de alarme de incêndio, tá? Aqui eu vou falar tanto do alarme quanto do detector, tá? Entendam que um sistema de alarme ele pode ser tanto manual como automático, que é o detector, tá? Então a central, geralmente, ela funciona tanto para os periféricos manuais quanto para os periféricos, vamos dizer assim, entre aspas, automáticos, né? Que vão disparar sozinhos, tá? Em um alarme de incêndio, os periféricos manuais que a gente tem é justamente as botoeiras de alarme que ficam geralmente junto aos pontos de hidrante, mas isso não é uma regra, tá? E a sirene que vai tocar aí na hora que você apertar a botoeira do alarme, tá? Aí aqui uma centralzinha bem simples aí que a gente colocou só para ilustrar. Como que é feita a interligação dessa central com os periféricos? Cabeamento, tá? Eletroduto de infraestrutura e cabeamento dentro que vai interligar e conversar com elas. E aqui é um equipamento que você configura de acordo com a necessidade do imóvel onde você for colocar as botoeiras. Detalhe, a central ela tem que ter bateria, tá? Então, da mesma forma que a iluminação de emergência tem que funcionar quando tem uma queda de energia no imóvel, a central de alarme também tem que funcionar. Então, assim, caiu a energia, ficou sem energia no imóvel, o alarme de incêndio ele tem que continuar disparando para avisar as pessoas que está tendo um problema, um sinistro naquele imóvel. Tá? Detector de fumaça, ele é um periférico igual a botoeira que a gente viu aqui, tá? Só que é um periférico que ele detecta a fumaça. A gente tem dois tipos aqui que eu vou mencionar para vocês, que é o detector de fumaça, que é esse da esquerda aqui, e o detector de calor, que é o da direita, tá?
Qual que é a diferença de um para o outro? Obviamente que esse aqui detecta fumaça. O de calor a gente vai utilizar em locais onde a gente tem a incidência de vapor ou de algum tipo de partícula que possa vir a disparar ele. Então, por exemplo, no estacionamento, você tem muito veículo. Tem muitos veículos que soltam fumaça, partículas que podem disparar o detector. Então a gente tem que usar um de calor e não um de fumaça. Cozinha é um lugar também que tem muito vapor por conta da comida que você prepara. Então você também tem que ter um de calor em vez de ter um detector de fumaça. Tá? Basicamente essa a ideia na hora de você saber qual periférico colocar. Aqui tem um exemplozinho também de uma central e uma ligação deles. Tá? É a mesma coisa da forma que você liga o periférico da botoeira, você liga o detector de fumaça. Tá? E eu vou me aprofundar agora falando do tipo de instalação. Tem alguma dúvida aqui entre esses dois sistemas, detector de fumaça e botoeira de alarme? Vocês têm alguma dúvida referente a isso? Fala aí, Teodoro. No caso de detector de calor, na cozinha, o preparo da comida não influencia, não? Não, porque vai estar afastado, né? E a temperatura é bem menor, né? Tipo, o detector ele vai estar no teto, como se tivesse de fumaça, né? Só que ele vai disparar com a determinada temperatura. Eu não lembro agora de cabeça qual que é a temperatura que ele dispara. Mas ele vai disparar com a determinada temperatura que chegar próximo dele. Tipo assim, a não ser que você esteja cozinhando com fogão embaixo dele, ali, né? Tipo, com vapor quente saindo nele diretamente ali, que é uma coisa bem improvável. Não tem por que ele disparar. Uhum. Saber posicionar. Saber onde posicionar. Mas assim, o de calor disparar dentro de uma cozinha por conta do aquecimento é bem improvável, tá? Tipo, ela tem que estar pegando fogo, né? Que é coisa para mais de 60 graus, assim. Então, tipo, meu... Entendi. Valeu. Beleza. Galera, sistema de alarme, existem duas formas da gente instalar ele. Isso aqui já é coisa pro Luiz, já. O Luiz já vai manjar isso aqui, esses unifilar doido aqui. Existem duas formas da gente instalar ele. Classe A e classe B. Tá? Classe A e classe B é a forma da ligação do sistema de alarme. Tá? Ou seja, como ele é ligado. Essa representação aqui é uma central de alarme, tá? E aqui a gente tem dois circuitos, dois laços que a gente chama de interligação. Esse daqui da esquerda e da direita. O da esquerda é um classe A. É um sistema, quando a gente tem um sistema classe A, quer dizer que a gente tem o cabeamento indo no sistema e voltando para ele, como se fosse um anel. Tá? Então a gente tem que ir e voltar com esse sistema. Tá? Isso é uma classificação de um sistema classe A. Quando a gente tem um sistema classe B, a gente só vai com cabeamento. E lá no final, quando a gente termina de instalar tudo que a gente precisa, a gente coloca um componente para fechar a linha. Tá? Meio que... não sei se todos entendem de elétrica aqui. É meio como se fosse a ligação de uma fase e um neutro, né? Se você só tem a fase ligada e não tem o neutro, não vai funcionar. Você precisa dos dois ali para meio que fechar o circuito. Tá? É bem parecido a lógica do negócio. Tá? Então, se, por exemplo, num sistema classe A você tiver uma interrupção em algum desses periféricos aqui, cortando essa comunicação final com a central, ele vai deixar de funcionar. Tá? A grosso modo é isso. Vocês já tinham visto isso antes? Faziam ideia de como isso funcionava? Ficou clara essa explicação? Ficou boa a explicação, mas nunca tinha visto. Eu também nunca tinha visto, não. E eu tenho uma dificuldade na parte de elétrica e eu não entendi nem esse circuito, como é que funciona. Mas... eu vou explicar de outra forma. A Nelson, Jonathan, Hugo. Jonathan, você entendeu isso daí? O Jonathan eu vou cobrar bastante dele aí, que ele vai usar isso aqui com a gente na HS.
Entendi. A grosso modo eu entendi sim. Aí no dia a dia a gente vai pegando aí. Você não entendeu porra nenhuma, velho. Eu fui sincero. Fala aí, Hugo. Você tinha aberto o microfone? Eu tô na mesma pegada que o Teodoro e do Jonathan. Tá. Ó, esse fiozinho amarelo e o fiozinho azul, tá? São os dois cabos que vão interligar cada periférico. Deixa eu ver se dá pra gente enxergar aqui, se vai ficar meio embaçado. Ó, aqui, ó. Dá pra enxergar. Ó, detector de fumaça, acionador manual de alarme, detector de fumaça. Eu vou pular esses outros aqui que só vai confundir, mas assim, saiu da central, você vai ligar os seus periféricos, que são os detectores e os acionadores. Tá? Beleza? Beleza. Essa ligação, ela é feita por dois cabos. Nem sempre é dois, tá? Tem marcas que são mais, mas enfim. No nosso exemplo são dois. É como se fosse a fase e o neutro numa instalação elétrica. E, cara, você tem que percorrer todos os periféricos. Num sistema classe A, você tem que percorrer todos os periféricos. Quando você chegar no último, você tem que pegar essa ligação do último e levar de volta para a central. Então vamos imaginar assim, você instalou um sistema classe A num prédio de 20 andares. E aí você começou a instalar a central do térreo ao 20º. A hora que você chegar lá no 20º, você vai ter que voltar com todo o cabeamento lá pro térreo. Para poder fechar esse laço, fechar esse anel. Simples assim. E aí no percurso do trajeto do cabeamento você vai colocando os seus periféricos. Beleza? Deu pra entender? Agora deu. Agora deu. Fechou. Ô, Adeus, deixa seu microfone fechado, por favor. Valeu. Tá. No sistema classe B, é igualzinho, gente, só que você não precisa voltar com o cabo para a central. Quando você chegar no final, lá no 20º andar, no último periférico, você vai colocar um componente que vai fechar a sua rede. E aí esse componente fechando a rede, ele já dá comunicação para a central, falando, avisando a central que o circuito, entre aspas, está fechado. E aí ele tende a funcionar por conta dessa comunicação. Então, ou seja, você só precisa levar o cabeamento, você não precisa voltar com ele mais. Simples assim também. Tá? Tudo isso a grosso modo, tá, gente? O jeito de instalar mesmo no tete a tete tem uns detalhezinhos mais refinados. Mas não convém agora. Como é que eu vou saber se eu tenho que instalar o sistema de classe A ou o sistema de classe B? O que você vai analisar, Teodoro? O classe A, não sei se vocês perceberam ou interpretaram dessa maneira, ele gasta mais material. Porque você vai gastar muito mais cabo. Se eu tenho que levar 100 metros de cabo até o 20º andar e depois eu tenho que voltar todo esse cabo para a central, ou seja, são 200 metros. Agora, no classe B, eu só preciso levar, eu não preciso voltar. Então, assim, o que vai dizer qual sistema você precisa colocar é a sua interpretação dentro do imóvel. Então, vamos dizer que é um imóvel pequeno que tem meia dúzia de periférico. Às vezes vale a pena você fazer um classe A. Entendi. Pela praticidade. Agora, se é um imóvel muito grande, você vai acabar gastando mais cabeamento, vai acabar sendo mais caro. Somente agora que o cabo está bem barato. Verdade. Fala aí, Luiz. O classe B, o equipamento classe B é mais caro que o classe A. Eu vou chegar lá. Calma aí que vai ser a próxima coisa que eu vou falar. Beleza. Posso avançar, gente? Tá. Gente, a marca que está aqui é meramente ilusória, ela não nos patrocina, não quer, nunca provavelmente vai querer, mas enfim. Sistema de alarme convencional e endereçável. Tá? O que acontece? A gente vai ter a classificação mais ou menos da classe A e classe B
para o tipo de central que a gente vai utilizar, tá? Então, assim, a grosso modo, quando a gente tiver uma central convencional, ela vai ter que fazer uso da classe A, tá? Quando a gente tiver uma central endereçável, ela pode fazer uso dos dois, ou classe A ou classe B, tá? Aí você vai ter que analisar dentro do imóvel que você vai fazer a instalação, qual que vale a pena você fazer ou não. Geralmente todo mundo acaba optando pela classe B, tá? Por simplesmente você não precisar ficar voltando com o cabeamento depois. O que diferencia um sistema convencional de um sistema endereçável, tá? Ambos os dois vão te falar quais são os pontos que estão disparando, tá? Então, por exemplo, disparou o detector de fumaça da sala X. Ambos os dois vão te mostrar o que foi disparado. A diferença é os recursos e a tecnologia. O sistema convencional, que é esse da esquerda, ele é um sistema, vamos dizer assim, muito mais analógico do que o sistema endereçável. Tá? Por que ele é mais analógico? Quando você sai com um laço, que o laço interprete um laço como se fosse um circuito de uma ligação elétrica, ou seja, esses dois fiozinhos é um laço. Tá? Se aqui tivesse, por exemplo, mais dois fiozinhos fazendo outro caminhamento, seria o laço 2 e assim por diante. Tá? No sistema convencional, a gente, para cada ponto que a gente vai ligar, a gente tem que fazer um laço. Tá? Então, ou seja, eu tenho o LEDzinho 1 aqui da minha central. Ele vai fazer o laço da sala X. Eu tenho que sair com esse cabo daqui da central, levar até a sala X, ligar o periférico que eu quero, voltar com ele para a central para mim fechar o laço. Isso para cada ponto que eu tenho aqui. Tá? A central convencional ela é limitada na quantidade de pontos. Então, assim, geralmente centrais convencionais elas atendem 6, chutando muito alto 12 pontos. Tem até mais, tem umas que atendem 20. Mas assim, falando na prática, quando você passa de 6 pontos, já não vale mais a pena você usar um sistema convencional. Ele já vai acabar se tornando um pouco mais caro por conta da infraestrutura que você vai ter que montar, a quantidade de cabo que você vai ter que passar. Por ele ter essa tratativa um pouco mais analógica. Tá? E aí a representação da onde está tocando vai ser justamente por esses LEDzinhos aqui. Então, o LED 1 vai ser a sala X, o LED 2 vai ser a sala Y e assim por diante. Tá? Por isso que, assim, às vezes, quando você vai visitar um imóvel, só de você olhar a cara da central, para nem conhecer a marca, você sabe, às vezes, se ela é convencional ou se ela é endereçável. Tá? Dúvidas? Tá aqui? Tranquilo? Tranquilo. E aí, Luiz, posso ser professor de elétrica, de eletrônica, né? Tá indo bem, tá indo bem. Fala aí, tudo bem. No caso do endereçável, a localização não fica melhor do que a convencional, não? Como assim a localização? Do incêndio em relação ao incêndio. Vou falar dela agora. Em termos de aviso, Teodoro, assim, as duas têm sua eficiência. O que vai diferenciar o uso delas vai ser o tamanho do imóvel que você vai usar. Então, por exemplo, se você pegar um imóvel que precisar ter 50 periféricos, cara, você nunca vai usar uma convencional porque ela nem atende essa quantidade de pontos. Tá? E aí a gente tem que ir para endereçável. A endereçável, ela já vai ter uma comunicação de lógica interna dela que a gente vai conseguir configurar cada periférico desse. Ela também é limitada, tá? Ela também tem um limite de quantidade de periféricos, só que é um limite muito maior do que a convencional. Tá? Então, tipo, uma endereçável, sistemas mais básicos é com 30, 40 pontos. Mas você consegue ter sistemas endereçáveis com mais de 1000 pontos. Então, ou seja, de acordo com a sua necessidade, você compra um equipamento mais parrudo ou um equipamento mais simples. Tá? Entendi. O recurso dela vai ser justamente a configuração que você consegue fazer. Aonde vai tocar, qual é a sala que está tocando. Então, por exemplo, vai aparecer no visor aqui a configuração da sala. Está tocando o alarme na sala X, é o alarme na sala Y, o detector de tal local. Então, ela vai ter essa especificação. Você, inclusive, consegue configurar ela
para, por exemplo, assim, criar simulações. Eu tenho uma sala que tem um acionador manual e um detector de fumaça nela. Mas assim, eu não quero que o alarme dispare se tocar somente o acionador manual. O alarme só pode disparar se tocar o acionador manual e o detector, os dois juntos. Então você consegue configurar esse tipo de situação numa central endereçável, para você criar mecanismos para garantir que está acontecendo alguma coisa dentro dessa sala. Entendi. Então, assim, a lógica dela é muito melhor de se trabalhar do que a convencional, tá? Mas não que a convencional seja desnecessária. Para imóveis pequenos, cara, é ela. E o que o Luiz falou em termos de preço, obviamente que uma central convencional é muito mais barata que uma endereçável. Só que quando a gente analisa aquilo que eu falei da quantidade de pontos, às vezes instalar uma convencional com 10 pontos, você vai gastar muito mais na infraestrutura, o que não justifica um investimento um pouco maior na central. E às vezes essa diferença de preço é tipo de R$300. E você vai gastar muito mais do que R$300 em cabeamento colocando uma convencional. Entendi. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Beleza. Fechou. Como que a gente interliga, né, a central com os periféricos que a gente tem? Infraestrutura, gente. Eletrocalha, tubulação, eletroduto, nossa, me fugiu a palavra no momento disso aqui. Condulete. Me fugiu na hora. Toda essa parte de infraestrutura a gente vai utilizar. Essa é uma imagem que eu peguei com coisas aleatórias, tá, gente? Mas assim, para a parte de infraestrutura no sistema de combate a incêndio tem regras, tá? Se a gente for utilizar a eletrocalha, ela tem que ser fechada, ela não pode ser aberta, vazada. Se a gente for utilizar qualquer tipo de material que a gente usar, ele tem que ter resistência ao fogo, tá? Então a gente não pode usar, por exemplo, um eletroduto de PVC. Eu peguei isso aqui só para ilustração mesmo, tá? Basicamente é isso que a gente vai utilizar para fazer a interligação. Posso passar cabeamento de alarme com cabeamento de energia? Não é recomendável. Mas o que acontece? Boa parte das vezes a gente usa o cabeamento para o sistema de alarme, que é um cabo shield, que é um cabo blindado. Então ele por si só ele já tem uma proteção mecânica e uma proteção de interferências. Passar ele nesse momento até pode dar certo, mas é recomendável você separar, tá? Para justamente evitar não é curto que chama, interferências na comunicação, tá? Não sei se tem uma palavra melhor para isso. Fala aí, Luiz, se tem ou não. Me ajuda aí. Eu acho que é falha na comunicação mesmo. A interferência que rola entre cabeamento de dados e cabeamento de energia. O campo eletromagnético, né? A corrente que passa no circuito comum gera o campo eletromagnético. E aí dá interferência. Exatamente o que o mestre disse. Galera, basicamente a apresentação era isso. Eu vou encerrar aqui a gravação que eu estava fazendo para a gente colocar o nosso bate-papo rapidinho.